eu ouço muito falar hoje em dia que os escritórios são organismos vivos, né? Eu imagino que antigamente você projetava um escritório e ele se mantinha dessa mesma forma 10, 15 anos. Hoje em dia, essa mudança está sendo muito mais rápida, né? Principalmente até depois da pandemia, né? Eu acho que assim, do mesmo tempo, da mesma forma que o ser humano está em constante mudança, como é que os espaços que ele frequenta não vão mudar também? O Churchill tinha uma frase, tem uma frase muito interessante dele que diz first, eu vou falar em inglês, né? Depois, first we shape our buildings, thereafter they shape us. Ou seja, primeiro nós desenhamos os ambientes, os prédios, mas depois eles modelam o nosso comportamento. Então, alto lá, quando você for fazer, pense bem, porque você está induzindo comportamentos, né? E junto com isso, né, uma percepção até que eu tive quando a gente sentou para conversar sobre o podcast, né? Quando você abriu a câmera, eu perguntei se estava na sua casa, né? Então, os ambientes estão se tornando cada vez mais aconchegantes, e no final você está no escritório, né? Então, um escritório com entre aspas, cara de casa, né? Então, isso também acho que tá sendo cada vez mais o padrão das empresas, né? As teorias sobre o living office, né, o living de casa dentro do escritório, elas já vêm de muito antes da pandemia, né? Existem empresas aí globais que estudam comportamentos e elas já vislumbravam essa tendência de que o escritório tinha que ser um lugar mais agradável, mais aconchegante, um lugar que você sai dele tão bem quanto você chegou. Ele te proporcionou momentos bons, né? Mas a pandemia deu um empurrãozinho extra, né? Porque existia muita resistência a você deixar sua equipe remota. Eu vejo que a gente conquistou muitas coisas boas, né? Indiscutíveis, às vezes você ganhar tempo de trânsito, então você, em vez de ficar 2 horas no trânsito, você já começa a trabalhar de casa num outro momento, você pode usar esse tempo do trânsito para qualidade de vida. Então, são coisas muito favoráveis. Mas eu ainda acho que para algumas atividades elas não são 100% o melhor modelo. Eu acredito nisso também, principalmente em criatividade, em equipe, quando você precisa colaborar, né? Que nem hoje a gente, no meu trabalho, a gente trabalha muito com isso, né? Em estar junto, olho no olho, inovação. Então eu acho que isso faz uma diferença imensa, assim, de você ter... Eu nunca acreditei que nós iríamos para um modelo 100% afastado, apesar de a gente ter ouvido muita gente dizendo que ia adotar isso para sempre. Mas a gente vê essas mesmas pessoas hoje migrando para um modelo mais híbrido, né? Então hoje se fala muito na questão do híbrido. E eu acho que nós somos humanos, né? Nós fomos feitos para interagir. Então a gente fala muito em criar espaços na empresa que promovam a colaboração, a inovação, a troca de conhecimento. Entra toda essa história das diferentes gerações, o que um vai ensinar para o outro. Muito difícil você fazer isso tudo só remotamente. Fora as profissões que, obviamente, requerem uma presença, né? Vai ensinar um enfermeiro a trabalhar remotamente. Um pedreiro a sentar bem uma parede só no remoto. Não funciona. Então, a gente acho que tem que sempre olhar para as questões de especificidade das atividades e culturais, né? Nós estamos num país cheio de oportunidades, mas aonde para alguns é viável o 100% remoto, porque você tem uma infraestrutura em casa que te permite ter um espaço adequado, né? Que tem uma internet adequada, né? Tem o silêncio quando você precisa, né? Não são todos. Aliás, eu acho que no nosso país ainda é a grande minoria, né? Então, a empresa tem que oferecer algo melhor do que a pessoa tem em casa para ela se sentir atraída a querer voltar. Acho que esse é o grande momento, né? O discurso do momento. O que fazer para fazer as pessoas quererem voltar para o trabalho? É encontrar o ponto de equilíbrio entre o que é positivo do remoto e o que é muito positivo de estar junto, no trabalho de equipe, nos treinamentos, né?